Muito boa tarde. Arranca mais uma revista da semana com o painel de comentadores constituído por José Faustino e Silvério Cunha. Boa tarde, bem-vindos. Vamos já avançar para os temas que marcam a semana, uma semana que fica marcada pelas comemorações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas e também por ataques de grupos neonazis. Há dois exemplos que puxo aqui para tema, o da agressão a um ator da Companhia Teatro A Barraca, em Lisboa, e também um episódio que aconteceu numa homenagem a ex-combatentes, em que o candidato presidencial Gouveia Melo foi insultado devido à presença do imã de Lisboa. Começamos com Silvério Cunha. Boa tarde. Ora, muito boa tarde. Como é que olha para esta situação com preocupação? Essas duas questões são questões que estão conexionadas no sentido de terem um pano de fundo, digamos assim, de ideias, que é de algum modo semelhante ou análogo. Bem, o primeiro ponto é o ataque do caso da Barraca. Por acaso, eu penso claramente que foi um caso, digamos, planeado, porque em si mesmo, o espetáculo em si não ia pôr um problema para ir além. E era uma questão de teatro, digamos assim, experimental, era uma questão para meia dúzia de pessoas no público, quer dizer, não era um problema que se levantasse, sequer em termos de massas. Aquilo foi deliberado e há um grupo que realmente, ao que parece, estão identificadas já várias pessoas, as autoridades já têm a identificação de várias pessoas, que aliás têm algumas delas, que me parece, em cadastro mesmo criminal. Portanto, o que há a fazer é, digamos assim, responsabilizar as pessoas em causa. Investigação e responsabilizar as pessoas em causa. No que diz respeito ao caso que se passou com o Almirante Gouveia Melo, é um caso que, por acaso, é surpreendente por uma razão, pelo seguinte. Vamos cá ver. O habitual nestas homenagens que se faz aos ex-combatentes, é engraçado que nós esquecemos um pormenor histórico, quem insulta o Almirante Gouveia Melo por causa do imã, quem diz isto, mas nas redes sociais houve muita gente a atacá-lo. E quem diz isto já não tem memória histórica do próprio salazarismo. Em tempo de Salazar dizia-se que Portugal era de Minho até Timor. E como o Estatuto Indigenato já tinha sido suprimido no finais dos anos 50, todos eram portugueses. E acontece o seguinte, é que quando foi da guerra em África, nas chamadas províncias ultramarinas da época, sobretudo em Moçambique e na Guiné, acontece que houve muitos combatentes que combateram ao lado das forças portuguesas. E deve lembrar-se que 45% da população da Guiné é muçulmana. E calcula-se que pelo menos 2.000 combatentes nativos que combateram ao lado das forças portuguesas. Mais tarde, aliás, tiveram muitos problemas, porque como acontece, aliás, em todos os países que foram descolonizados, todos aqueles nativos que colaboraram com as autoridades coloniais foram sempre perseguidos, exterminados. Isso aconteceu na Argélia, aconteceu em todo lado, porque também houve guerras civis, etc. E esses combatentes foram geralmente até muito prejudicados. Com alguns episódios, deve dizer-se até trágicos, porque esta violência de um lado e do outro não se admite em nenhum caso. E acontece que, devo dizer, bem, a França foi uma coisa terrível, na Argélia a França foi uma coisa terrível, porque, deve dizer-se também, as potências coloniais, quando descolonizaram, geralmente fizeram uma coisa que foi terrível a essa gente, é que não os aceitaram nas suas metrópoles. Parte deles não, por exemplo, a Argélia foram os Arrequis, e os Arrequis, que eram centenas de milhares, foram uns milhares para a Argélia apenas, e as autoridades francesas não deixaram vir mais ninguém. E até, já agora deixem-me contar, houve oficiais do exército francês que tinham sob as suas ordens uma companhia inteira de nativos que estavam de acordo e combatiam com o exército francês e que desobedeceram às ordens, agarraram em barcos clandestinos, barcos de centenas de toneladas, e levaram essa gente toda para a França, foram julgados em tribunal militar, foram demitidos das suas funções, degradados, como se vai dizer, degradé, portanto, foram despromovidos, foram demitidos, e eles preferiram fazê-lo em nome da consciência. Tem acontecido isso em muito lado, já no genocídio de Ruanda também aconteceu isso, com oficiais das forças da ONU, quando receberam ordens para retirar, sabendo que as populações que protegiam iam ser massacradas. Ora bem, há pelo menos 1.500 que morreram, e na Guiné sabe-se disso. Portanto, acontece que todos eles eram portugueses. As redes sociais levantou-se um problema incrível contra o Almirante Gouveia Melo, puxar lá o imã. Há muitos anos que o imã vai. Porquê? Porque a maior parte dos nossos soldados ou eram católicos, portugueses aqui do continente, ou eram nativos, e no caso de Moçambique e da Guiné eram muitos muçulmanos. E, portanto, calcula-se que, neste caso, até se fala em 1.500 a 2.000. Ora bem, os nomes deles até estão lá, inscritos e tudo.
E acontece, e muitos deles, aliás, que depois de acabar a guerra conseguiram fugir, foram inclusive assassinados mais tarde. Pronto, o que acontece? É que isto é uma tradição que se cumpre há anos. Portanto, o Sheikh Munir ir rezar por E o que é eles... que mudou para agora haver esta... Não, o que mudou foi que... sabe o que é que mudou? Eu sei o que é que mudou. O que mudou é que, neste momento, há efetivamente uma espécie no ar, uma espécie de, digamos assim, influxo, que teoricamente é nacionalista, mas não é. Porque, de acordo com o salazarismo, todos eram portugueses, do Minho até Timor. Portanto, o que acontece? Se éramos todos iguais e portugueses, até de acordo com uma ideologia colonial salazarista, que era uma ideologia que pretendia ser particular, porque, repare, era uma ideologia que dizia, quando acabou o Estatuto Indigenato, passaram todos a ser iguais. Isto ainda acabou nos anos 50, finais dos anos 50, com Salazar, no governo de Salazar. Acontece nessa altura, afinal, quando éramos todos iguais. Éramos todos portugueses. E vou dizer mais, porque eu tenho conhecimento disso pessoal. Os governadores das províncias, como Spínola na Guiné, e os distritos, que eram distritos em Angola e Moçambique, diziam mesmo, e tinham colaboração ativa, com todos os líderes tribais, e no norte de Moçambique eram quase todos muçulmanos, e com os quais colaboravam ativamente. E até me lembro que uma vez o general Spínola, então general e depois mais tarde Marcelo Spínola, chegou da Guiné e na emissora nacional em direto, lembro perfeitamente disso, porque eu ouvi em direto, isso era 1 da manhã, a partir do momento em que ele disse isto passou a ser censurado na rádio, em direto, nunca mais houve passagem em direto do que ele disse, e ele explicou uma coisa, quando lhe perguntaram como é que estava a Guiné, ele em vez de dizer que estava cada vez mais português, ele disse que estava cada vez mais africana, dentro da comunidade lusíada. Precisamente porque, como éramos todos iguais, éramos todos também diferentes no âmbito desta igualdade. Ora bem, eu não percebo estes nacionalistas que vêm agora esquecer-se das raízes do seu próprio nacionalismo, que é uma coisa que eu acho extraordinária e incoerente. É, de facto, um caso de memória. Eu sei porquê. É que essa ideologia de há 70 anos, 80 anos, que até Salazar promoveu, hoje já não lhes convém do ponto de vista prático. E como não lhes convém do ponto de vista prático, também já se esqueceram dela. E isso é que eu acho inadmissível. Portanto, os ataques ao almirante Gouveia Melo não têm sentido nenhum. Primeiro, mesmo que tenha sido uma pessoa só, mas nas redes sociais devo dizer que ele tem sido atacadíssimo com coisas inacreditáveis, que ele estava a tentar contra a Portugalidade. Ora, isto é o cúmulo. Se Salazar viesse a ressuscitar-se, diria, não, fui eu que disse que eles eram todos portugueses, do Minho até Timor. Mas o Almirante não tinha nada a ver com o facto de estar não. A questão não é essa, mas é que simbolizaram isso nele. Portanto, fez aquilo que se fez habitualmente. O que é espantoso é que desta vez isso aconteceu, que é um caso inacreditável. Devo dizer também que isto tem muito a ver, deve dizer-se, com o nosso ponto seguinte. É que a escritora Lídia Jorge, que disse uma coisa óbvia, não disse nada extraordinário, disse que o que é a historicidade humana, que é feita de lágrimas e de sangue, não é? E de risos e de sangue, o que disse foi isso, nada mais. Acontece, devo dizer uma coisa, sei de boa fonte que ela tem sido neste momento ameaçada de morte. E não sei até se não terá neste momento com proteção. Muito bem, já lá vamos a esse tema. José Faustino, o que é que lhe apraz dizer sobre estes dois episódios? Não, há mais episódios. É que há mais, mas eu concentrei-me... Há um no Porto contra umas senhoras daquelas associações que dão apoio aos sem-abrigo, e há também os adeptos do Sporting. E eu junto isto tudo por uma razão muito simples. O Sporting. Queimaram os adeptos do Sporting queimaram e queimando vivos os adeptos do Porto. Do Porto, tá bem. Isto não tem nada a ver com se ser deste ou ser daquele, é tudo igual. O problema é que no quadro jurídico, porque os juízes, e bem certamente, vão analisar dentro do quadro jurídico que temos. Porque um indivíduo que tenta, pega fogo ao carro, esse ainda não se sabe, mas este da barraca, o juiz mandou-o para casa, tem que se apresentar diariamente na polícia, mas está em casa, portanto não houve prisão preventiva. Eu pergunto, este cavalheiro não há risco dele cometer o crime novamente? Não haverá. O macaco do Porto pode deste momento. Porque é que um está preso e outro não está? Não percebo. Eu não percebo. Mas o regime jurídico tem que ser visto porque, no meu entendimento, não é ser uma questão política, uma questão ideológica. Determinados atos, pegar fogo à floresta, pegar fogo urbano, ameaçar pessoas, incendiar carros com pessoas lá dentro, isso são atos terroristas. Desse que a volta que quiser dar. São terroristas e têm que ser encarados nessa perspectiva, com penas de 5 a 10 anos, não é? Que há agora uma coisinha aqui, ou assim umas bagatelas jurídicas, não é? Porque depois vêm com a conversa já até referenciados para a polícia, o que nos dá uma tranquilidade extraordinária.
Portanto, o indivíduo me dá uma sova, no meio da via um grupo deles dá-me uma sova e eu fico muito mais descansado sabendo que eles estavam referenciados para a polícia. Mas ninguém mais as tira de cima, isso ninguém mais tira. Portanto, esta situação são ações terroristas. Em relação a ações de terrorismo. Agora a questão ideológica de extrema-direita ou não extrema-direita. São os ignorantes. Aliás, são ignorantes. Eu até tenho uma grande consideração pelos combatentes, mesmo aqueles das ex-colónias e tudo isso. São pessoas que não eram políticos, chamaram-nos para determinadas coisas e eles defenderam aquilo para que foram chamados. Eu não sabia, era que havia no meio daqueles gente que apoiasse atos traidores, de traição. Porque esses não merecem consideração nenhuma. E ao que parece, o grande ódio com o Almirante é porque ele se insurgiu contra o ato de traição nos Açores Também por causa disso. Exatamente, esse é que é o problema. Eu não sabia. Pensava que os combatentes, que muitos deles deram o sangue, infelizmente nem cá estão porque morreram. Outros ficaram deficientes. E outros, felizmente para todos e para eles, ficaram bem, mesmo bem. Mas sofreram. Deram o corpo às balas. Como é que é possível agora um homem que defende a soberania e as coisas nacionais é atacado porque não pactuou com um ato de rebelião, de traição à pátria? Peço imensa desculpa. Aqueles senhores se viraram contra o Almirante são traidores à pátria, porque apoiam os outros traidores. Pode incluir o advogado, o outro, aquele que os defendeu, aquele do MRPP. Sim. Essas coisas todas. Portanto, isso, aliás, o erro começou logo quando atos militares começaram a ser julgados em atos civis. Antigamente era um exagero, era tudo em tribunal militar. Mesmo que um militar cometesse uma falha civil, quando ia de fim de semana à casa, roubava lá umas laranjas ou uma coisa, era julgado em tribunal militar. Exagero. Agora, quando uma tripulação de um barco se recusa a cumprir uma ordem que lhe dão para ir fazer qualquer coisa porque um dos motores está avariado, quando o barco tem dois, que é rebelião, é traição à pátria, isto devia ser julgado em tribunal de guerra, em tribunal militar, peço imensa desculpa. E, portanto, o que eu tenho a dizer sobre isso é isso. O professor já disse que o imã de Lisboa vai lá há pelo menos 10 anos. Faz parte da cerimónia. Portanto, e sempre foi bem recebido. E, portanto, agora não é destes gaiatos, uns miuditos que apareceram agora aí, que leram a minha luta do Hitler e mais umas coisas, agora que são neonazistas. Eles são parvos e ignorantes. E andam a acirrar as pessoas, e eles também próprios, são envenenados pelas redes sociais. Esse é que é o problema. Olha, o Macron anda muito bem, não está aqui na Ordem de Trabalhos, quer proibir as redes sociais abaixo dos 15 anos. E eu estou de acordo. Muito bem, vamos lá para o próximo tema. No fundo, há aqui também uma certa ligação. Na terça-feira comemorou-se o Dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas, com uma cerimónia em Lagos, no Algarve. Houve elogios, mas também houve críticas aos discursos do Presidente da República e da escritora Lídia Jorge. Na cerimónia foi condecorado com o grande colar da Ordem Militar de Aviso o antigo Presidente da República, António Ramalhianes. Silvério Cunha. Pois, acontece que, eu vou dizer, os dois discursos foram dois grandes discursos. O discurso de Lídia Jorge é um discurso literário também, e foi um discurso que, mas ambos puseram, aliás, aí são unânimes, cada um destacou de uma forma diferente o seguinte: vamos cá ver uma coisa. A história humana é feita, a historicidade humana é feita de uma coisa que infelizmente é estrutural, mas vem do Paleolítico, que é a violência. A história humana é feita de violência. Como já disse há bocado, é feita de riso, de lágrimas, de compaixão, de muita coisa boa e de muita coisa má. E não podemos querer a história só vista de um lado ou a história só vista do outro. Eu, por exemplo, quando agora se discute muito a questão das indenizações às ex-colónias e pedidos de desculpa, eu sou contra. Eu não acho que tínhamos que pedir desculpa a nada. Porquê? Por exemplo, por causa da historicidade humana. Porque então tínhamos que exigir que os italianos pedissem desculpa pelos que fizeram os romanos cá na Lusitânia, que não foi pouco. Os romanos, aliás, eram célebres tratavam certos povos muito bem, desde que se submetessem em absoluto, senão arrasavam-nos, porque eles fizeram em Cartago, foi uma coisa incrível, até salgaram as ruínas de Cartago para que não pudessem nascer ervas. Então, nessa altura, o quê? A Tunísia tem direito a indenizações da Itália e os italianos têm que pedir desculpas aqui, mas os italianos também são romanos. A questão é esta, é que a verdade é esta. Aliás, há um investigador do IPATIMUP, que por acaso faleceu já há algum tempo, mas que era um investigador de ADN, especialista no genoma mundial, que contou uma anedota uma vez muito boa, que disse assim: como é que se fabrica um bom português? E ele disse: fabrica um bom português, pondo assim, durante 700 anos põe-se uns condimentos de
genes suevos, celtas, lusitanos, tal. Depois põem-se uns condimentos de romanos. Depois vêm os suevos e os alanos, tal. Depois espera-se 700 anos, até podemos pôr uns condimentos árabes, berberes, que estão cá durante 500 anos. Depois espera-se 500 anos e põe-se mais uns condimentos judeus. E depois esperamos mais uns 300 anos e pomos mais uns judeus. E agora, no século XX, XXI, pomos mais uns condimentos judeus chamados sefarditas, por causa ele brincava com a lei que, enfim, está em vigor, que confere na sociedade portuguesa a sefarditas, a judeus, a cidadãos israelitas que sejam sefarditas, de origem sefardita, e não Ashkenazi. Porquê? Porque são os descendentes dos antigos judeus que, expulsos da Península Ibérica, foram para o resto do Mediterrâneo. Ora bom, ele brincava com isso dizendo, o genoma é isso. E de facto há estudos que até mostram isso. Nós somos até dos povos europeus os que mais têm genes judeus e berberes. Atenção, berberes não significa árabes. Berberes são mesmo povos do norte da África que Marrocos, que existiam antes dos árabes aparecerem lá. Bom, isto para dizer o quê? O que disse Lídia Jorge e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, claro, mas Lídia Jorge tem sido muito atacada por causa disso, talvez porque, enfim, não é presidente. O que ela disse foi que há uma mistura de coisas que são boas e más, porque a história humana é assim. E é por isso que eu sempre defendi, aliás, aqui, a respeito até conflitos internacionais, defendo que há plataformas de historicidade a partir das quais se tem que partir. E essa plataforma tem uma parte que é esquecimento na história. E outra parte é o não esquecimento. Esquecimento porquê? Porque não cabe na cabeça de ninguém que eu agora vai dizer assim, estou furioso porque efetivamente os suevos cortaram cabeças quando foi das invasões vikings por toda a Europa e agora estou furioso com os suecos, dinamarqueses e os noruegueses. Isto não tem pés nem cabeça. Atenção, eu sei que ao dizer isto, é claro que há uma coisa implícita. Toda a gente é sensível ao que aconteceu há 100 anos. E toda a gente está nas tintas para o que aconteceu há 3000. Esse é que é o problema. Mas vamos cá ver, se princípios são princípios, funcionam sempre. Portanto, o que Lídia Jorge foi dizer foi o seguinte: a história portuguesa é uma história feita de grandes feitos e de pequenos feitos e também de tragédias e de injustiças. Claro, como foram todas. Como, aliás, nós portugueses também fomos vítimas disso. Portanto, nós também somos vítimas. Portanto, não há aqui uma questão, uma dialética de conquistadores e conquistados. Há uma dialética de povos que se encontram e que, feliz e infelizmente, para mim, infelizmente, dão-se mal em muitas coisas e deram-se bem em muitas outras coisas. E acontece que isso acaba, ao longo do processo histórico, acaba por produzir efeitos, efeitos que nós hoje não pomos em causa. Dou um exemplo. Os romanos obrigaram as populações do seu império a falar latim. E isso deu, nas zonas do Império Romano, uma data de línguas neolatinas, do romeno ao português, passando por catalão, por castelhano, francês, italiano, etc. Sabre, por aí fora. Até o inglês, em que só estiveram lá 200 anos, mas por causa depois até da conquista dos normandos, que eram franceses, até o inglês tem 40% do vocabulário de origem latina, sendo uma língua germânica. E eu pergunto, isso é bom? É claro que é bom. A língua, precisamente uma língua só, espalhou-se. Agora, vou-vos fazer uma pergunta que é a seguinte. Sabem que os arqueólogos sabem uma coisa, sabem que havia uma língua escrita antes dos romanos virem. Ainda hoje não se consegue decifrar. Não se consegue decifrar até o que é que ela diz. Agora, vamos pôr aqui assim a questão. Isso é bom? É bom. Agora, podem dizer assim, vamos culpar, mas os romanos não fizeram isso à conta de violência, impondo pela força. Fizeram, então vamos exigir o quê? Desculpas aos italianos por terem imposto o latim? Quer dizer, com franqueza, isto no limite é assim, quando se defendem teses radicais, como aquelas que agora criticam Lídia Jorge, mas esquecer que a história é feita de coisas boas, coisas más, e o importante é lembrar-nos de tudo. Porquê? Porque é isso que nos junta. O que nos junta é isso. Por exemplo, deixe-me terminar ainda só para dizer uma coisa. Eu nas redes já verifiquei que houve colegas meus brasileiros que dizem, em nome do seu radicalismo, o brasileiro já não é português, é outra língua. Aquela ideia de que não devemos nada, dizer-se que no Brasil se fala português, no Brasil se fala brasileiro. Eu disse-lhes assim, isso é um erro crasso, porque o português do Brasil vem do latim. Acontece que os brasileiros têm uma intuação que nós talvez tivéssemos no século XVI, segundo os linguistas mais reconhecidos, curiosamente. Nós falávamos como eles falavam agora, nós é que viemos a fechar as vogais, e acontece que o interessante da história para acabar é o seguinte, é que o português é grande graças ao facto de haver português do Brasil e português, inclusive, da África. E toda a gente diz bué, e toda a gente muitas vezes ignora que o bué veio de Angola. Portanto, o que acontece? Acontece que nós somos grandes por causa deste conjunto de coisas. Lídia Jorge fez muito bem, em suma, em lembrar ambos os lados de uma mesma moeda. E o que conta é o valor da moeda. Marcelo Rebelo de Sousa disse a mesma coisa por outras palavras. Sobre 30 segundos só para falar sobre a condecoração Ramalhianos. Justa, claro, naturalmente.
José Faustino? Bom, o professor Silvério Cunha falou sobre os povos todos que passaram para a Península, mas esquece-se de um que infelizmente deixaram cá frutos muito grandes, são os vândalos. Os vândalos também cá passaram. Os suevos, os vândalos e os alanos. Exatamente. E, portanto, os vândalos deixaram cá... Quer dizer, vândalos no convívio social e vândalos ou estúpidos de mentalidade. Não? É uma coisa... Daí o vandalismo. O vandalismo. Portanto, é uma coisa sem qualificação nenhuma. Ou seja, o discurso de Lídia Jorge e, de certa forma, do Presidente da República estão a um nível muito superior do vandalismo. É outra coisa, não é? Neste momento, há aí a moda. Porquê? Porque certos radicalismos do outro lado também vieram e trouxeram os particularismos identitários. Exatamente, trouxeram à colação. Pepe, lembra-me de uma briga muito grande, não sei se já está resolvido, se não, que era o Museu das Descobertas, não podia ser. Quando muito era dos achamentos e não sei o quê, do Reino de Esparta, coisas destas. E isto vai acirrar também ânimos do outro lado. E maneira que anda tudo muito exaltado com esta situação. Porque, na realidade, ninguém quer ir à tropa. Portanto, o patriotismo tem dias. Infelizmente não tem dias. Pronto, mas ninguém quer ir à tropa todos os dias. Querem umas coisas, não querem outras. Querem aquilo que toda a gente quer. Ou seja, água na horta e sol na eira. Mas isso não é possível, porque quando há sol, quando há chuva, há chuva. E depois dá este tipo de problemas. Ora, o que é que acontece? Nós estamos neste momento banhados num caldo de cultura muito confuso, onde os extremismos abundam. Porque há uns tempos atrás, não muitos, havia combates, entre aspas, havia confronto de ideias ideológicas. O comunismo, o capitalismo, a social-democracia, a democracia cristã, o liberalismo, etc, etc. Agora não. Agora a liberdade dos sexos, é o não sei o quê, quer dizer, a conquista foi... As mulheres atingiram, e bem, a igualdade de direitos e deveres aos homens. Ninguém põe isso em causa. As pessoas que têm opções, ou por qualquer motivo, outras opções sexuais, também hoje é tudo admitido na sociedade, ao ponto de permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo e ninguém ficar reliado com isso, e até permitir que esses casais possam adotar crianças. E por aí adiante, portanto, estas coisas todas, portanto, tem havido uma grande tolerância. Depois não se percebe porque é que sistematicamente, se não fosse este caldo de vandalismo que aqui anda, porque é que sistematicamente isto vem ao de cima. Porquê? Porque há as paradas gay, o orgulho de ser gay. Ser gay tem tanta legitimidade como o orgulho de ser mais latino. No entanto, isso era repreendido. O orgulho de ser branco. Isso é racismo. O orgulho de ser negro. Se calhar já era admitido. Isto criou-se aqui um problema tão complicado que quando uma senhora como esta senhora Lídia Jorge, que é uma escritora consagrada e reconhecida em todo o mundo, não é? Faz um discurso literário. Portanto, aquilo é o que ela faz, é a escritora, sabe muito bem. É mal interpretada. Vamos lá ver. Eu, como tenho um grande espírito de tolerância, até ameaças disso não posso tolerar. Mas até tolero que certa gente que aí anda armada em patriota de fim de semana, porque durante a semana tem que ir à tropa, isso é mais complicado, e defender a pátria isso é muito complicado, que ficam um bocado zangados. Aliás, o André Ventura estava um bocado de trombas a ouvir o discurso. Mas esse é suficiente, esse é de má fé, é suficientemente inteligente, porque ele é licenciado, é doutorado, foi professor na universidade, portanto é um homem, ele sabe perfeitamente, ele não é parvo nenhum. Não é parvo nenhum. Portanto, faz aquelas caras porque faz parte do boneco que ele construiu, não é? E de maneira que o pessoal é assanhado por todas estas coisas. Depois aqueles neonazis, ou não sei o quê, como digo, leram à pressa, porque há muita literatura para ler que eles não leram, até porque aquilo é muito aborrecido, é muito confuso, é preferível ler as redes sociais. E quem lê as redes sociais não pode ir ler a literatura. Então são burros e estúpidos, e vândalos, portanto, e então fazem estas coisas todas. É neste caldo que andamos aqui a viver. E eu não vislumbro de maneira nenhuma, e gostava de ver qualquer coisa, mas não há sinais disso, de haver um bom senso, simples, bom senso, dentro da cabeça desta gente.
Uns e outros, todos eles, não é? Agora, quer dizer, o discurso de Lídia Jorge e do Presidente não é, não, quer dizer, as coisas têm que ser encaradas na perspectiva em que elas acontecem. Quer dizer, eles têm que rever essas coisas todas. Quer dizer, pelo menos exigir-lhes um bocadinho de mais esforço, mais cultura, mais informação, para poderem discutir em pé de igualdade com os simples cidadãos, porque eles estão abaixo de cidadão. Portanto, quase ao nível de cão, digamos assim. É o que eu acho. Muito bem, falamos agora dos 40 anos, assinalaram-se esta semana os 40 anos desde a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. Silvério Cunha, nesta semana assistimos a vários balanços, qual é o seu? Sim, eu lembro-me perfeitamente dessa cerimónia, que foi no Jerónimos, salvo erro, com o Mário Soares, que foi quem liderou as negociações. Nessa altura, Mário Soares já tinha pedido as eleições, mas ainda foi ele que foi assinar, digamos, o tratado. E acontece que, enfim, eu acho que os 40 anos de adesão são importantes e foram importantes para Portugal. Por uma razão, por todas as razões. Nós podemos questionar muita coisa da Europa, há muita polémica sobre a literatura sobre a Europa, há a Europa das pátrias, como queria o de Gaulle, a Europa federal, como querem outros, há a Europa enfim, a Europa de soberanista, com Estados diferentes. Há muitas formas de encarar aquilo que hoje é a União Europeia. A União Europeia, aliás, está em construção. E, portanto, todas as construções políticas deste género são construções que nunca foram iguais. É como o federalismo. Não há Estados federais iguais uns aos outros. Não pode ser. Porque há que juntar identidades diferentes, línguas diferentes, muitas vezes, e também culturas diferentes. Portanto, eu acho que a União Europeia é uma necessidade, porque os Estados europeus sempre foram, aliás, os Estados mais turbulentos da história, onde houve mais guerras até hoje no mundo, foi na Europa. Acontece que os Estados europeus são todos eles ricos de história, ricos de experiência e ricos de cultura, mas no mundo de hoje, que é o mundo global, sozinhos, cada um deles não tem força nenhuma. Portanto, digamos assim, a adesão às então comunidades económicas europeias, que é assim que se dizia, mais tarde Comunidade Europeia e depois mais tarde União Europeia, acontece que a adesão foi importante para quê? Para estabilizar, digamos, Portugal internamente, depois de uma transição para a democracia, e também por causa das ajudas que houve europeias, que podemos agora discutir se foram bem usadas, se não foram bem usadas, se podiam ser estas, podiam ser aquelas, mas não está isso em causa quanto a mim, porque eu acho que hoje nós seríamos muito mais atrasados e muito menos desenvolvidos se não fosse a adesão à Europa. E no mundo de hoje é muito importante estar na Europa por todas as razões e mais algumas que é escusado estar a justificar. Quem está hoje contra a Europa são atávicos, saudosistas de uma Europa soberanista, em que cada Estado fazia o que entendia. Então, nessa altura, eu faço uma sugestão, vamos conquistar o Livença, já que então a Espanha é um Estado soberano e, portanto, no limite é o nosso grande inimigo. Não pode ser, isto não pode ser assim. José Faustino, qual é o seu balanço? O meu balanço foi muito importante e, de facto, ainda bem que foi Mário Soares a assinar, porque ele foi um dos homens logo os primeiros a falar, como dos líderes políticos, a falar nisso, e claro que os outros também concordaram, exceto Álvaro Cunhal, e o Partido Comunista nunca aceitou isso, mas isso também faz parte das coisas, não é? E é bom que assim seja, mas de qualquer modo o que acontece é que foi uma visão extraordinária, porque o Portugal sozinho, porque o Portugal orgulhosamente sós, como defendia Salazar, era preciso ver que tinha, mesmo do ponto de vista económico, aquela política do leite e do pão, para as pessoas não morrerem à fome, tinha as províncias ultramarinas, hoje os países, os palopes, não é? E, portanto, dava outra consistência económica, apesar de tudo, a Portugal, embora Portugal nunca tivesse tido uma ação verdadeiramente colonial comparativamente aos outros. E com capacidade até económica de extração. Exatamente. Das coisas, não é? Tinha muito mais, podia ter feito muito mais, se calhar mal, não é? Portanto, hoje até o que é que seria, não é? Mas, de qualquer modo, o que acontece é que nesse tempo havia, portanto, uma dimensão maior do ponto de vista territorial e tudo mais, e da economia. Eu estou convencido que era impossível a Portugal ficar sozinho, orgulhosamente só, nesta Europa, aqui ao canto, sem entrar para a União Europeia. Aliás, nós temos ao longo da história tido sempre várias fontes de receita e Mário Soares percebeu isso muito bem, por motivos de liberdade, de cidadania, etc. E também por questões económicas. Vem de lá caminhonetas de dinheiro, não é? Aquilo que para lá pagamos e aquilo que recebemos é um saldo
positivo assustador. Todavia, grande parte desse dinheiro foi desperdiçado, as pessoas não souberam fazer isso. Mas é bom dizer, não só por culpa dos portugueses, não só por culpa até dos oportunistas que foram buscar dinheiro aí. A culpa foi de todos, porque a própria União Europeia também não soube, na minha opinião, talhar bem as coisas à medida das necessidades do país. Porque, e agora temos aqui um exemplo prático, o PRR é uma coisa um bocado mal atamancada. Quer dizer, Portugal não está a cumprir, está aflito, estão todos os países, estão todos. Porquê? Porque não há capacidade de adequar aquilo às necessidades. Elas existem, mas simplesmente não estão identificadas, elas têm que aparecer. Falta uma visão de fundo, não é? Pois, e não é só isso também, porque os operadores públicos ou privados estão muito habituados àquela estrutura da data, do preceito, de concorrer. E não, quando tem a necessidade de fazer qualquer investimento, de fazer qualquer coisa, ir lá e pedir um apoio para fazer aquilo. Não, se eu ver agora em junho, isto é um exemplo. Não, mas isto está aberto só até ao final de março. Já não pode, agora só para o ano. Isto é um problema muito complicado. E há uma burocracia muito grande. Muito também. grande, e que beneficia de facto aqueles mais oportunistas. Aliás, permita-me dizer, José Faustino, sei que há uma burocracia muito grande, inclusivamente há planos que estão muito bem feitos, mas que depois, num dado momento, se por exemplo falham no tempo, se começa a burocracia a falhar, esses planos têm de ser todos revistos. Então volta-se para estar a zero e nessa altura já até os recursos humanos não são os mesmos, o plano já não é o mesmo, tem que ser todo revisto, portanto obriga uma confusão enorme, mesmo que se queira ter uma ideia para levar Exato, a cabo. e depois há uma grande diferença entre a execução de determinada coisa, da aplicação do dinheiro, a necessidade de aplicar o dinheiro, e quando é que ele vem, mas se depois a pessoa avançou, não podia ter avançado, porque tem que esperar. Portanto, isto foi de facto uma coisa mal feita. Aliás, isso permite-me ir ao último ponto que eu queria falar sobre este tema, que é o seguinte. Eu acredito que Portugal só tem uma escapatória, já temos aqui falado sobre isso, que é a União Europeia, os Estados Unidos da Europa, pronto, vamos assim chamar, que é para toda a gente perceber. É a única escapatória que temos. No entanto, para que isso aconteça, há muita gente contra, naturalmente, e não é só os nacionalistas, há muita gente mesmo contra isso. E nos outros países a mesma coisa. Porque, na realidade, Bruxelas também não facilita as coisas. Porque eu, por circunstâncias da vida, conheci alguns indivíduos de Bruxelas, que estiveram lá, os chamados tecnocratas. E, de facto, há um grande distanciamento no raciocínio, na análise dos problemas. Se põe o eco dos dossiês, de tudo aquilo com que se trabalha, toda aquela panóplia de coisas que estão muito distantes de Madrid, de Lisboa, eventualmente de Paris, da realidade, quer dizer. De Évora. E às tantas nós nem percebemos aquilo. Quer dizer, carece de um curso ali na universidade, os colegas daqui do professor Silvério, que nos têm que ensinar a perceber aquilo. Quer dizer, houve aqui há uma espécie de uma caixa, uma bolha, como se hoje diz, em Bruxelas. E depois há os outros. Nós sentimos isso, já que há como certa gente diz com um ar malicioso, eu gosto, a Lisboa, portanto, aquilo que temos falado naquela zona de Lisboa, e depois agora o Porto critica muito Lisboa, mas já está a começar a ficar parecido. Que às tantas vemos o problema de forma diferente. A semana passada estive aí num evento em que eu ouvia falar uma pessoa, à partida, tem todo o interesse e defende todo o interesse de desenvolvimento regional, etc. Mas a perspectiva que ele apontava era uma perspectiva do indivíduo de Lisboa a olhar para o Alentejo. Um dos grandes benefícios da estrada ser rápida ou dos comboios é que dentro de uma hora e meia estava no Torreio do Paço. Mas eu não quero ir para o Torreio do Paço. Eu quero ir para Madrid, para Paris e para Bruxelas. Eu quero ir para a Europa, não quero ir para Lisboa. Para Lisboa vou eu. Tenho aqui uma autoestrada, não me interessa para nada. É bom que Lisboa venha cá e depois me ajude a ir para lá. Portanto, são estas dinâmicas que estão muito emperradas e muito difícil de entendimento por parte das pessoas, na base.
Muito bem, vamos olhar agora para o único tema que temos mais local, que é a Câmara de Évora vai começar a cobrar a taxa turística já em agosto. Silvério Cunha, concorda com esta taxa? Vai ser positivo para aumentar a receita da Câmara? O que é que acha? Bem, para aumentar a receita da Câmara, certamente vai aumentar. E, portanto, isso é uma evidência. Agora, julgo eu. Agora, a questão das taxas turísticas... São mais as vantagens ou desvantagens? Não, há quem diga, o que eu sempre ouvi dizer é que parecia impossível, porque os turistas com isso são afastados. Também não me parece que seja o caso hoje, porque há um turismo de massa, não é? Já há mais de 40 municípios que aplicam a taxa Exato. turística. E por outro lado, Portugal. acaba por haver um problema que é este. O turismo também tem efeitos secundários que se refletem no lixo, refletem na questão de manutenção de esgotos, etc. E, portanto, eu julgo que se a Câmara tem que ter deveres quanto relativamente a esse ponto, tem naturalmente ter algumas contrapartidas em que a taxa, enfim, surge como sendo, no fundo, aquilo que, no fundo, é aquilo que o turista deixa de resíduos, digamos assim, na sua estada, deve ser pago para quê? Para efetivamente serem tratados, essas sequelas serem tratadas, para que as estruturas, digamos, se possam manter, digamos, em bom estado. Não vejo inconveniente nenhum, para ser franco. José Faustino. Bom, eu por princípio sou contra as taxas. Sou contra taxas, contra impostos. Vamos lá ver. É o seu lado libertário. Sim, houve aqui um ponto que é importante aqui destacar. Falava-se muito nesta questão melhor Estado e menos Estado e melhor Estado. Isso foi dos pensamentos políticos mais interessantes que aí houve. Hoje isso está abandonado, hoje ninguém se atreve a dizer isso. Mas eu acredito nisso. E acredito nisso porquê? Porque o Estado está vocacionado para determinadas missões que é o Estado, no fundo, representa os cidadãos todos e presta um serviço aos cidadãos. Não é? Portanto, quer dizer, é como se os cidadãos, um povo de um país, fosse patrão de si mesmo. Portanto, é o patrão do Estado, mas, por outro lado, é cliente do Estado. Isto é complicado, mas é assim. E o Estado tem que estar especialmente virado para fazer as coisas de interesse para o cidadão. Tudo o resto que não faz, que não tem interesse, podem ser feitas pelos operadores privados, pelas empresas, pelas pessoas, etc, etc. Ora bem, portanto, eu sou contra, isto é um imposto disfarçado de taxa, não é? Porque não há uma coisa concreta, a taxa é um pagamento de um serviço e isso não é concreto. Embora o professor Silvério Cunha já disse a argumentação, que é mais lixo, mais não sei o quê, mais desgaste, mas, enfim, mas não é uma coisa, não é causa e efeito direto. E portanto, eu por princípio sou contra, porque acho que não faz sentido, quer dizer, esta taxa, este imposto não faz sentido. Todavia, já disseram aí, já há não sei quantos conselhos a fazer isso, porque é que a Évora não há de fazer? É aceitável, está dentro do campo da tolerância normal, se todos fazem Évora, que é um centro de referência a nível histórico, etc., porque não há de fazer? Está aí cheio de hotéis por todo o lado? Não. Quer dizer, não me oponho dentro dessa perspectiva. Quando os outros acabarem, a Évora também deve acabar. Não fomos os primeiros, provavelmente não seremos os últimos. É aceitável. Agora, vamos para os temas internacionais e começamos com o tema que marca a atualidade internacional, o ataque israelita ao Irão e já com resposta do Irão. Silvério Cunha, como é que analisa este ataque e o que é que se pode esperar dos próximos tempos? Bom, aqui já em semanas anteriores falámos do assunto do Irão, porque sabe-se que o Irão tem dado a tem realizado negociações, enfim, mais ou menos discretas com os Estados Unidos sobre a questão do programa nuclear. Não sabem em que estado é que aquilo está. Israel, eu sustentei sempre aqui que de facto havia e há uma certa, digamos assim, separação dos interesses americanos face aos interesses israelitas diretamente em termos governamentais, isto é, o Netanyahu, por exemplo, não sabia muito bem o que Trump andava a fazer, mas a verdade é esta, é que Israel tem como seu grande inimigo o Irão, porque o Irão tem uma posição antagónica face a Israel desde sempre e radical. E acontece que, obviamente, Israel nunca permitirá, não pode, é uma questão existencial para Israel,
não permitir que o Irão tenha armas nucleares. Pela razão simples, que Israel tem mais ou menos o tamanho do Alentejo, digamos assim, e acontece que uma bomba nuclear num território como o do Alentejo provoca estragos brutais, e acontece que uma bomba nuclear no Irão, que tem mais de 1,5 milhão de quilómetros quadrados, portanto é 3 vezes a Península Ibérica, Portugal e Espanha juntos, e tem 88 milhões de habitantes, acontece que, obviamente, o Irão, sob esse ponto de vista, logo geopoliticamente está em, digamos, vantagem. Portanto, Israel tem um problema ali que é este, considera o Irão, bem ou mal, com razão sem ela, aliás, todos nós sabemos que os ataques preventivos são ilegais, à face da lei internacional, mas a questão é esta, o problema é que o Estado pode sentir-se, o Estado em causa pode sentir-se, pode ter indícios suficientes, e nessa altura a questão põe-se de outra maneira, para se sentir ameaçado diretamente pelo desenvolvimento militar e bélico de um outro Estado, porque sabe que é o alvo desse Estado. E, vamos ser claros, o Irão é uma ditadura sanguinária, é uma ditadura que, aliás, ultimamente anda a amolecer um bocadinho, mas lá é sanguinária, eu discordo completamente do regime iraniano, e claro que o Irão é intransigente no que respeita à questão de Israel. Portanto, o Irão é também daqueles Estados, que agora se esquece muito, que não quer a solução da ONU. Portanto, vamos ser claros, o Irão quer, de facto, eliminar o Estado de Israel. Portanto, a questão que se põe é esta. A questão, portanto, nem sequer tem a ver com os palestinianos, não tem a ver, é um simples oportunismo. Aliás, a maior demonstração do oportunismo está nisto, é que o Irão apoia o Hamas, que no entanto é sunita e o Irão é xiita. O Hamas vem dos irmãos muçulmanos do Egito, que é um movimento que já tem mais de 100 anos e que está ilegalizado no Egito, e acontece que no entanto o Irão, que tem afinidades religiosas e ideológicas com o Hezbollah, não tem no entanto com o Hamas, e no entanto financiava através do Qatar, e portanto há aqui um conjunto de instrumentalismo político que ultrapassa toda a coerência religiosa, ideológica, de princípios, tudo o que se quiser. Portanto, nós estamos perante inimigos, em suma, que são inimigos mortais. E a questão põe-se aí. É inegável. Eu lamento muito, eu sou contra esse tipo de coisas, mas tenho que reconhecer a verdade. O Irão é um país intransigente face a Israel. Israel sabe disso. E Netanyahu, com a sua também necessidade política de afirmação interna, mas também aqui externamente, junta o útil ao agradável. Obviamente que, sabendo isso, o que é que faz? Ataca. E ataca com grande profundidade, até porque também sabe uma coisa que eu há dias vim a saber, discute-se muito. O Irão, por exemplo, em parte é muito opaco quanto às inspeções internacionais e, por exemplo, fala-se em bases, digamos, de investigação nuclear iranianas que estão a quase 1 quilómetro de profundidade, que é uma coisa que é impensável destruí-las normalmente assim. Portanto, há da parte do Irão aquilo que se pode chamar um jogo muito complexo. Agora, se isto, e por isso não me admira nada, que aconteça o que está a acontecer. Pronto, é isto que eu queria chegar a este ponto. Agora, queria só dizer-lhe duas coisas. Uma coisa é claro que isto tem riscos, tem, por uma razão. Os Estados Unidos, mesmo que estejam a negociar com o Irão, e mesmo que isto tenha sido contraproducente para as negociações, nunca irão pôr-se contra Israel, como é evidente. Em segundo lugar, há aqui um ator que é importante, que é a China. A China vai apoiar o Irão, na minha opinião. Agora, vai apoiar o Irão não no sentido de ir apoiá-lo ali, dar-lhe coisas, não. A China vai apoiar o Irão de uma outra forma geopolítica. Vai ser muito mais intransigente no Indo-Pacífico. E eu acho que se está a criar um clima perigoso, e é aqui que o clima é perigoso, porque um destes dias, eu já aqui disse isto há umas semanas, mas eu com essa sensação, atenção, eu não sou um especialista no assunto, e portanto, como não sou especialista no assunto, é apenas o que eu tenho, de umas leituras que faço gerais, e daquilo que é a observação e a história. Há uma coisa que nestes dias vai acontecer, a generalizar-se este clima, é que a China vai invadir Taiwan. E nessa altura os Estados Unidos estão perante uma questão também que não é existencial no sentido rigoroso como Israel tem. Nos Estados Unidos, nessa altura, uma de duas. Cedem, é o fim da hegemonia americana. Por uma razão muito simples, porque ninguém acreditará mais nos Estados Unidos. A começar pelo Japão e pela Coreia do Sul. E as Filipinas. Em segundo lugar, se efetivamente, e dos outros países todos, até o Vietnã neste momento é vítima da China, diga-se passagem. Portanto, a China está, curiosamente, lucra com este clima que está a criar-se. Não são os BRICS, porque os BRICS não vão colocar-se ao lado do Irão. Agora, a China vai, mas na sua frente que lhe interessa. A China vai esbravejar, vai dizer umas coisas, dizer que é tudo muito grave, para aqui e para lá, pode dar apoio ao Irão financeiro ou a coisas materiais, não se envolverá diretamente em nada, mas vai usar isto como precedentes bélicos para o futuro e para o futuro próximo. Eu estou convencido que até 2050, e que a história não é nada, é daqui um bocadinho, vai acontecer qualquer coisa a esse nível. E nessa altura vai ser sério. Portanto, a questão que se põe cria isto, adensa o clima. Agora, também é verdade uma coisa, as questões tinham que ser postas de maneira clara. O Irão tem que haver um acordo garantido pelas potências, pela China, pelos Estados Unidos,
pela Rússia também, naturalmente, pela Índia, sobre aquilo que é a capacidade de o Irão poder ter poder nuclear ou não, ou poder ter poder nuclear para fins civis. Porque a questão é esta: se não caímos no tal soberanismo. O Irão, no fundo, usa o soberanismo mais primitivo do mundo para dizer assim: se Israel tem uma bomba atómica e a Índia também tem, o Paquistão também tem, porque é que nós não havemos de ter? E a Arábia Saudita responde: nós também não temos e queremos ter então. Ora, se for assim, então armamos-nos todos até aos dentes, em nome de quê? De uma espécie de igualdade que, na verdade, é uma igualdade que não corresponde à realidade, mas é uma igualdade que, no final, só pode ser apurada se houver guerra. É porque a soberania no limite, o soberanismo no limite, representa sempre guerra. Porquê? Porque é a última prova onde se vê, afinal de contas, quem é soberano e quem não é. No fundo é para assim. terminar, professora. Para terminar, acontece que está a adensar-se o ambiente e, portanto, creio que isto pode contribuir para um adensamento do clima geopolítico global. José Faustino. Bom, há aqui dois factos que não podemos negar nesta matéria e que devemos começar por aqui. Primeiro, Donald Trump, quando esteve a primeira vez em presidente, cortou um tratado que já havia do tempo de Obama sobre a questão nuclear com o Irão. Havia um tratado em que era condicionado, era fiscalizado, era visto a evolução do Irão, porque o objetivo era que o Irão pudesse desenvolver energia nuclear para fins pacíficos, para fazer eletricidade, para produzir eletricidade, para não estar só dependente do petróleo. E não enriquecer o urânio de tal maneira, um nível muito alto, para nos entendermos, uma central, os números não são rigorosos, eu não sou especialista nisso, mas, por exemplo, para uma central pacífica é preciso enriquecer aí até 30%. Para fazer uma bomba nuclear já tem que ir para os 90%, muito perto dos 100%. E, portanto, é fácil de controlar isto através das máquinas de centrifugação que fazem este trabalho físico para enriquecer o urânio. E esse tratado existia e Trump cortou, portanto acabou. E agora, quando lá chegou, vem com esta pseudo-onda pacifista e propõe negociações com o Irão, e o Irão aceita, como não podia deixar de ser. Mas aceita de uma forma parecida com a de Putin com a Ucrânia. Aceita para ir empatando o jogo na grande área, como se chama, dizendo ali, empatar. Passa para trás, vai para a frente, passa ali, empatar jogo. E com condições. Sempre com condições que é para atrasar, sempre para atrasar. Segundo facto, pela primeira vez, nunca tinha acontecido, a Agência Internacional para a Energia Nuclear veio dizer que havia perigo de, dentro de pouco tempo, o Irão ter uma arma nuclear. Nunca tinha acontecido isto. Foi a primeira vez que a Agência Nuclear tem um parecer desta natureza, uma decisão desta natureza. E, portanto, Israel imediatamente começou, fosse o Benjamin Netanyahu, fosse quem fosse, começou a fazer contas à vida. Porque, como o professor disse, e bem, é também um facto que há propaganda até no Irão, e lá colocado, e o grande objetivo da vida deles, além de viverem bem, é mais importante até destruir Israel do que viverem bem. Portanto, é uma das funções que eles têm. É um do objetivo constitucional, é acabar com Israel, arrasar aquilo. E, portanto, uma bomba nuclear, por exemplo, 2 ou 3 ogivas, uma ogiva nuclear com 2 ou 3 bombas nucleares, uma só faz isso, destrói Israel. Não vale a pena, estamos com o rodeio. Destrói Israel. E os israelitas sabem isso. Claro que nunca se pôs a hipótese de Israel usar armas nucleares contra o Irão. Agora, o que ele faz é destruir, como agora aconteceu, as centrais nucleares. E as centrais, como o professor também disse, que estão muito fundas, e que eu não sei se não haverá já mísseis capazes de lá chegar, porque eles enfiam mísseis por janelas, e só falta o míssil ir mesmo a descer as escadas e tudo. Portanto, não sei até que ponto. Sei que já atingiram o principal centro daquilo. Porque o que é que Israel fez? Se teve ou não o acordo dos americanos, isto aqui não é muito importante. Israel, perante este parecer da Agência Internacional, o que é que fez? Aquilo que já estava a preparar-se há muito tempo para fazer. E então fez levantar 200 aviões. 200 aviões. Em Portugal andamos a discutir a compra de 12 F-35 ou de outros. 12. 200 aviões. Atenção, faço notar isto. 200 aviões. E bombardearam, de facto, o Irão. E parece que é a primeira fase da situação. Ainda há uma segunda. Portanto, agora vieram abastecer. Penso que regressaram todos a Israel. E o Irão já retaliou. Lançou 100 drones. Se as notícias estiverem certas, todos foram interceptados. Ao ponto da defesa israelita, que tinha dito às pessoas para se meterem nos abrigos nucleares que eles têm,
já podiam sair e fazer compras, preparar-se, que vinha aí mais uma onda, é melhor estarem preparados. Mas, portanto, já está tudo em sinal verde. Portanto, isto está a rodar assim. Agora, para finalizar, a questão de Trump e as negociações nucleares com o Irão. Trump aqui pode jogar de duas maneiras. Claro que aqueles que não gostam do Trump, eu também não gosto, já agora só dizer, a nível pessoal, não gosto dele, mas acho que é óbvio, não é? Mas o problema aqui é este. Se os outros não gostam do Trump, especialmente dos Estados Unidos, isso aí é que eu já não sou, já nos acompanho. Aproveitam para atacar por aqui. Mas, de facto, os Estados Unidos têm duas hipóteses. A primeira é dizer assim, dizem ao Irão, estão a ver, a gente não os consegue travar, eles andam a fazer isto há muito tempo, a gente não os consegue segurar mais. Olha, é melhor fazermos já o acordo, porque depois com o acordo o caso muda de figura. Vocês estão defendidos com o acordo. Outra hipótese é não aquecer nem arrefecer e continuar com as negociações, ou até uma terceira hipótese, acabar com as negociações. Portanto, para os Estados Unidos, eu penso que é mais aqui uma situação, há aqui mais uma situação desta propaganda, eu acho que é propaganda de Trump, não sei se ele queria o Prémio Nobel da Paz, o que é que ele queria, de andar com estas coisas, porque ele, afinal de contas, e vamos falar ainda sobre isso hoje, ele, afinal de contas, não tem levado paz a lado nenhum, antes pelo contrário, tem levado a guerra. Porque, por exemplo, Putin, na Ucrânia, está a intensificar os bombardeamentos e as ações todas porque precisa, porque o tempo está a decorrer, não é? Portanto, ele não quer paz nenhuma. Ora, se o Trump tivesse calado a ajudar a Ucrânia como o Biden fez, as coisas, se calhar, corriam de outra forma. Portanto, aqui, isto tem sempre duas ou três leituras. Muito bem, vamos agora para dois temas finais, ambos dos Estados Unidos. Falamos sobre os protestos na cidade de Los Angeles, depois do Serviço de Imigração e Alfândega ter lançado rusgas em busca de imigrantes sem documentos. E isso provocou a revolta. Silvério Cunha. Olha, eu vou começar por uma coisa que aconteceu ontem, talvez ontem, e que está agora a passar das redes sociais, o filme todo. Um senador democrata, que em Los Angeles está um membro da administração de Trump, uma senhora, portanto uma secretária, que fez uma conferência de imprensa em que queria justificar as atitudes de Trump, já lá irei. E um senador democrata, um senador, portanto membro do Senado, com a imunidade parlamentar, interpelou-a. O que aconteceu? Os guarda-costas da senhora atiraram-no ao chão, algemaram-no, foi tratado como se fosse um criminoso e foi tirado dali. E acontece que isto mostra claramente que a administração Trump não respeita sequer a imunidade de um senador. O Partido Democrático, enfim, já veio cá para fora, já havia uma grande indignação nos Estados Unidos, foi tudo filmado ainda por cima, em direto, ao vivo e a cores, e isto mostra claramente que, portanto, ele discordava e ia fazer uma pergunta. E a senhora imediatamente não quis responder e deu ordem para imediatamente, mas foi uma coisa impressionante. Parecia que estavam a atacar um assassino, atiraram ao chão brutalmente, até magoaram e tudo. Ele é um homem de meia idade. Se fosse em Portugal seria muito melhor tratado. Sendo bandido ou terrorista, não é? Sim. Não estamos a falar. Mas acontece que um senador, portanto, isto mostra o estado em que estão contra os Estados Unidos, por um lado. Por outro lado, o que se passa é o seguinte. Bem, está a haver uma grande fúria em Los Angeles. A Califórnia, é bom dizer, metade da população é latina. E, portanto, o problema que se põe, é bom dizer que a Califórnia era do México, no século XIX, não é? Então, daqueles casos como o Colorado, o Novo México, o Nevada, enfim, até o Texas, que eram mexicanos. E a Califórnia também foi independente. A Califórnia e os Texas foi independente até, mas a Califórnia antes disso era do México. Assim que a província abaixo da Califórnia, que é mexicana, chama-se Califórnia do Sul, precisamente. Ora bem, mas a Califórnia sempre teve muitos latinos. Los Angeles, aliás, é um nome latino. Acontece que o que acontece, o que está acontecendo na Califórnia não é, o problema não está aí. É que Trump deu ordens às forças federais, Serviço de Imigração e outros, para agirem de uma forma que contraria a lei. Isto é, eu vou na rua. E vou na rua porque fui à mercearia onde vivo, do bairro onde vivo, e estou a 100 metros da minha casa. E não levei a minha carteira, em particular, com o cartão de cidadão. E o que é que sucede? A polícia chega ao pé de mim, interpela-me, prende-me, algema-me, põe dentro de uma carrinha e leva-me sem sequer saber, estando eu legal, tendo trabalho, apenas com um pretexto qualquer que sou suspeito. E o curioso é que essas pessoas também têm desaparecido. Desaparecido não é no sentido de serem mortas. Desaparecido é no sentido de acontecer aqueles que também aconteceram, foi parar ao São Salvador, àquela prisão do Bukele, e não são libertados. E foi por engano.
Nem sequer tinha nada a ver com crimes nem nada. Portanto, o que está acontecendo é que na Califórnia instalou-se um clima de medo enorme porque as rusgas são erráticas e vão buscar as pessoas em sítios esquisitos, parece que estão à espera delas. E olham para a pessoa, parece latina, então vens cá. Porque se for loira de olhos azuis não é enfiada na carrinha. Portanto, o que está a acontecer é totalmente contra a lei e há vários tribunais já que anularam tudo isso. E Trump continua a não cumprir ordens judiciais. E são tribunais federais. Isto, aliás, vai parar mais tarde ou mais cedo no Supremo Tribunal Federal, que já deu ordens a Trump para libertar aqueles de São Salvador. E Trump está calado. Não diz nada, não diz que vai desobedecer, mas também não obedece. Portanto, nós estamos perante aquilo que eu acho que é uma iminente ditadura nos Estados Unidos. O que está a acontecer, portanto, é isto. É que está a haver, obviamente, que isto provoca depois o quê? Provoca em populações latinas, populações que, no fundo, viveram sempre de uma maneira complexa, porque a Califórnia é um estado muito rico, se fosse independente seria a 8ª economia do mundo, sozinha, a Califórnia. Mas acontece que é um estado muito rico, mas é um estado que ao mesmo tempo, e tem um governador, curiosamente democrata, conservador, deve dizer-se, muito conservador, que poderá ser o candidato democrata à presidência contra Trump nas próximas eleições presidenciais, mas acontece que o próprio governador já se manifestou brutalmente contra Trump, já lhe chamou tudo. Trump, aliás, chama-lhe tudo. Chama-lhe criminoso, chama-lhe nomes, porque Trump ao mesmo tempo depois tem aquelas reações um bocado estapafúrdias quase ao Império Romano. É bom esquecer também que, entretanto, que Trump faz anos, acho que é hoje ou amanhã, e vai fazer uma parada. E vai para uma parada militar. Isto faz lembrar cenas do Império Romano, do declínio do Império Romano. Faz lembrar aqueles países ditatoriais da África, em que o ditador manda fazer uma parada militar em sua honra. São cenas típicas do Império Romano. Parece que regressamos aos tempos de Nero. Bom, acontece que, precisamente, aliás, o Pentágono está furioso e entre os jornais americanos há um grande mal-estar sobre tudo isto, porque os americanos, em regra, não fazem paradas militares. A última que houve foi há 30 e tal anos, e por razões específicas. Ora, acontece, em suma, que o presidente Trump anda a enviar tropas cada vez mais. E as tropas, de facto, como toda a gente sabe, não estão preparadas para lidar com distúrbios destes. Portanto, deixa o que é que vai acontecer. Vai acontecer que soldados, infelizmente, não treinados para este efeito, vão matar alguém por engano. E vai ser mesmo por engano. E quando isso acontecer, vai acontecer um grande problema social. Embora aquela jornalista que se viu atingida com uma bala de borracha não foi por engano. As imagens... Admito. Agora, a questão é assim, e a polícia de Los Angeles, e as forças de Los Angeles, e a própria Guarda Nacional, que foi federalizada, porque a Guarda Nacional é do Estado da Califórnia. Cada Estado tem a sua Guarda Nacional. Mas a Constituição dá poder ao Presidente para federalizar, para certos aspectos, a Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi federalizada, mas está a agir contra a vontade, já o declarou publicamente, e a polícia do Estado está completamente à margem e resolveu não colaborar. Portanto, nós estamos perante aquilo que se pode chamar uma secessão, já, de vários Estados. A diferença é que o Estado da Califórnia é muito importante, por um lado, é o Estado que tem mais delegados até ao colégio eleitoral, tem 54, o Texas tem 42, assim uma coisa, ou 48, assim uma coisa, portanto a Califórnia até é o Estado mais importante, em termos de população e tudo, e acontece que a Califórnia é fundamental para a economia americana e sucede que ninguém percebe se Trump está a fazer isto de propósito, para criar, digamos assim, a possibilidade de fazer uma intervenção militar em força que permita suspender leis normais, seria um golpe de Estado, ou se Trump está a fazer isto porque é para exibir a sua força pura e simples. Agora, há uma coisa que é certa, o que foi ontem aconteceu com este senador é uma coisa inacreditável em qualquer parte do mundo, a não ser nas ditaduras. E, portanto, os Estados Unidos fizeram aquilo que era impensável, que nunca foi feito antes a nenhum senador americano. Até porque os senadores, há o Congresso, como sabe, com os representantes, os deputados. E acontece que os senadores, 2 por cada Estado, acontece que e depois cada Estado tem o seu Senado e tem a sua Câmara de Representantes. Acontece que os senadores são mais importantes que os deputados da Câmara dos Representantes. Os senadores são uma espécie de... são os altos, digamos, legisladores da República. Acontece que fazer isto é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. José Faustino. Bom, isto há muita coisa a dizer, mas na realidade o essencial é que, de facto, Trump está a ultrapassar todos os limites possíveis. E de facto a coisa já atinge uns pontos que não se sabe bem o que é que ali se passa e como é que isto vai acabar, não é? Porque aquilo é muito complicado nos Estados Unidos, o mecanismo para explicarmos e falarmos sobre isto. Porque a Guarda Nacional é uma espécie de Guarda Civil armada quando é necessário, que é da Califórnia, como o professor disse, mas que é mandada dependendo também dos estados e das situações, ou pelo xerife, ou para a polícia ou pelo governador do condado, ou pelo governador, ou pelo presidente.
Em certos casos. Em certos casos, nomeadamente a defesa de instalações estatuais. Portanto, o que não é o caso. Portanto, os manifestantes andavam na rua contra as rusgas, contra os imigrantes. Essa é uma manifestação pública. E, em rigor, e de facto a Guarda Nacional tem-se visto aí nas imagens da televisão, está a guardar os edifícios. Claro, os manifestantes... Mas mandou fuzileiros agora. Os fuzileiros já é diferente, mas o que acontece é que os manifestantes, ao verem lá os outros, claro que se dirigem para os edifícios públicos, para cá para a porta, e depois há confrontos, não é? Porque isto depois há aqui toda uma série de ambiguidades que se levantam nesta situação. Os fuzileiros estão a chegar, já mandou para lá 700, 800, agora vai mais não sei quantos mil, e os fuzileiros já é diferente, é uma intervenção militar contra civis. Portanto, isto é assim comparado, é como as SS alemãs que podiam atuar contra civis, era uma espécie de polícia. Aqui nem é a polícia militar. Como, por exemplo, os brasileiros têm a polícia militar, também têm a jurisdição civil. Aqui é mais a Guarda Nacional, seria aqui, equivalente aqui à Espanha, a Guarda Civil, que depois ficou profissionalizada e já não é amadora. Os fuzileiros, é mesmo os fuzileiros, quer dizer, é a tropa, é o exército. Que nós não usamos, só muito raramente, para apagar os fogos, em coisas de grande utilidade pública. Portanto, perante esta confusão que ali há, depois a autonomia que cada Estado tem, o governador da Califórnia é democrata, está aqui montada uma confusão tal, somando a que esta luta, este problema está a passar para outros Estados, pode nos levar àquilo que se temia daqui por mais algum tempo a ser já, que é de facto uma mudança de regime nos Estados Unidos. Portanto, isto é muito perigoso o que está a acontecer. Ou uma guerra civil. Ou uma guerra civil, que não é a primeira, portanto será a segunda guerra civil americana. Depende das forças que se conseguirem, os princípios já lá estão. Depende das forças que se conseguirem para um lado e para o outro. Mas só para aquilatar, o problema que se põe com o Trump é isto. Numa conferência de imprensa, aquelas célebres conferências de imprensa em que o Trump vai assinando decretos e vai conversando com os jornalistas, uma espécie de charlas, digamos assim, que ele dá no fundo umas lições aos jornalistas. E acontece que naquelas coisas, ele, num dado momento, perguntar-lhes, então e a lei federal? E ele respondeu a célebre afirmação dele, eu sou a lei, o direito federal. I'm the federal law. Dizer isto equivaleria a dizer o seguinte, que amanhã o Presidente Marcelo chegava aí a um sítio qualquer, uma visita que fazia aí, a um sítio qualquer, e dizia assim, eu sou a Constituição, eu sou os códigos todos, e portanto eu sou o Parlamento, eu mando, eu, interpretando a lei, é que digo como é que é. E a partir de agora eu entendo que é isto, assim, assado, e descompunha os ministros, descompunha o governo, descompunha a Assembleia da República e os seus decretos-leis, e passava a querer governar por decreto presidencial. No fundo era um bocado isto, que num sistema semipresidencialista mitigado não é permitido em absoluto, mas a verdade é esta, é que isto seria a inversão, seria uma espécie de aquilo que há um americano constitucionalista, David Landau, e o professor David Landau tem um grande artigo que agora está a dar-me que falar, mas já foi escrito até antes do Trump, intitulado O Constitucionalismo Abusivo. Diz que isto é abusar e inverter as leis. Por isso é que, para dizer uma coisa, quando o Supremo Tribunal Federal disse, por unanimidade, que Trump não pode invocar a lei de 1798, que é uma lei de guerra contra os britânicos do século XVIII, para aplicar isto aos migrantes, e deu ordem, disse, isso não é o sentido da lei, portanto, se faz favor, tudo anulado, porque a lei não se aplica, e ele não diz nada e, portanto, mantém a situação. Acontece que isto, no fundo, é a mesma coisa. É inverter o sentido da lei, é esticá-la no sentido que eu entendo e dizer assim, eu sou presidente, e, portanto, se o Presidente Marcelo tivesse uma saída destas, era o fim do mundo. Lá não é o fim do mundo, mas está a ser o fim do mundo, na verdade. E eu vou dizer uma coisa, a mim me deu muita impressão, porque simbolicamente aquele caso que está nos vídeos, nas redes sociais, atiraram um senador como se fosse um criminoso vulgar, com 3 polícias em cima dele, algemá-lo, depois levá-lo arrastado pelo chão. Isto é uma coisa sem pés nem cabeça. Muito bem, vamos para o último tema, muito rapidamente. É um regime presidencial, não é? Portanto, porque se fosse presidencial, se calhar já tinha começado a Guerra Civil, com este tipo de atitudes. Vamos para o último tema, vamos continuar a falar do Presidente dos Estados Unidos. Trocaram acusações, Trump e Musk, mas entretanto já fizeram as pazes. Houve críticas muito duras, entretanto o multibilionário retratou-se nas redes sociais e parece ter
Parece que o Presidente dos Estados Unidos aceitou este recuo. Isto quer dizer uma coisa curiosa, quer dizer que, neste caso é caso para dizer que a emenda é pior que o soneto por uma razão. Porque, claro, eles tinham, eu vou dizer duas coisas que são paradoxais e antagónicas. Eles, na verdade, neste momento, tinham que fazer as pazes, porque há uma fissura demasiado grande naquele grupo, naquela coligação de interesses que apoiou Trump. Mas, ao mesmo tempo, há uma coisa que Musk não prevê. Quando Musk diz que foi longe demais, vamos cá ver uma coisa. Quando Musk diz que o Presidente está nos ficheiros do Epstein, não é? E que, portanto, é um alegado pedófilo, quando ele diz isto, dizer que foi longe demais quer dizer que ele devia estar calado sabendo disso? Ou quer dizer que o que disse era mentira? É que Musk então tem que dizer outra coisa, tem que pedir desculpa ao Presidente dizendo que não foi longe demais, que mentiu, porque o que ele disse é falso. Ora, Musk não disse bem isso. Eu por acaso li a declaração dele no X, disse, na verdade eu fui longe demais. Mas longe demais de quê? Suponhamos que agora aqui na rádio dizia assim, eu conheço o fulano assim que praticou um homicídio. E depois no fim ele era meu inimigo, dizia que eu era um patife da pior espécie, tal. E depois no fim eu dizia, realmente eu fui longe demais. E na verdade não devia ter dito isto, fui longe demais. O que é que eu estou a dizer? É que ele não praticou, que eu me calo, que eu... Isto é uma coisa muito suspeita e, portanto, levanta um problema que é, até certo ponto, instalou-se, de facto, a cisânia lá dentro. Quer dizer, isto não vai resolver nada, em rigor. Estes dois homens não serão os mesmos, porque uma de duas, é como tudo nas relações humanas, ou é para melhor ou é para pior. Igual nunca mais vai ser. José Faustino. Vamos lá ver isto aqui, como se costuma dizer, zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. E o que aqui se passou foi isso. O que o professor está a dizer, onde é que ele foi longe? Disse o que não devia ter dito, ou é mentira o que disse? Portanto, ficamos sem saber, embora pensemos, não é? E sem acreditarmos nas teorias da conspiração. Eu sou daqueles que acho que o presidente Putin tem um grande poder sobre o presidente Trump. Será de uma coisa parecida com estas que houve na Rússia aqui há uns anos, e que ele com o KGB que sabiam qualquer coisa, negócios esquisitos, questões destas ou parecidas? Não sabemos, não é? Portanto, agora, num campo puramente especulativo, eu inclino-me mais para que de facto a coisa existia. Não? Portanto, o outro disse o que havia, podia ter exagerado. Ele podia estar à porta de casa a ver passar os elétricos, não é? Ou lá qualquer coisa. Mas que havia qualquer coisa devia haver. Ele foi longe demais. Pois foi. Estão todos aí muito longe e depois chegou o problema é que antes de chegar a um ponto em que depois não tem retorno. Foram tão longe que já não conseguem voltar para trás. E assim chegamos ao fim do programa desta semana. Quero agradecer a vossa presença. Marcamos encontro para de hoje a 8 dias. Boa tarde.